Boa noite a todos. Em primeiro lugar, nós gostaríamos sempre de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por ter proporcionado a todos nós a nossa chegada tranquila nessa casa de luz. E gostamos ainda de parabenizar, porque depois de nós termos uma vida repleta de trabalho, de estudo, nós então temos a ousadia, se assim pudermos dizer, de deixar os nossos quefazeres, o nosso lar, os nossos entes queridos e vir para uma casa espírita, aprender um pouquinho mais, nos confraternizar, porque falar de Jesus, estarmos com Jesus, sem dúvida alguma, é uma grande alegria. E por que não dizer uma festa? Nós que conseguimos deixar as coisas do mundo para nos impregnarmos das coisas espirituais. E como essa casa, Irmã Maria, nos concede esta grande oportunidade, que não deixemos ela faltar nunca em nossa vida. Que todo momento que surgir as oportunidades, que estejamos aqui, não somente aprendendo, como também trabalhando. Que isso, sem dúvida alguma, também é muito importante para todos nós. O tema, a vida fora da matéria, nós gostaríamos de fazer um pequeno retrospecto em nossa mente, e volver à época de Jesus, para que depois, através das fotos que nós trouxemos, nós possamos, através da teoria e do visual, observarmos um pouquinho mais daquilo que ronda as nossas vidas. Na época de Jesus, naquela tarde esplendorosa, Jesus pede aos discípulos amigos que preparem uma nau, um pequeno barco, e os discípulos adentrando naquele barco, Jesus pede que eles vão em direção a Gadara, ou Gergesa, como queiram. Os discípulos jamais questionariam as ordens de Jesus. Ao aproximar-se de Gadara, Jesus pede que a nau contorne e que possa adentrar-se pela parte dos escombros do cemitério. Ali eles, aportando a nau, descem da nau e começam a caminhar numa região íngreme, em direção aos escombros, o cemitério. De repente, dentre os escombros, surge um homem totalmente enfurecido, dotado de uma raiva, de uma ira, de um ódio, e vindo de longe, vão em direção aos discípulos, a Jesus. Mas, a pequenos passos, não se sabe porquê, aquele homem arroja-se aos pés de Jesus e diz: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Provando a todos que Jesus era o enviado, era o Filho de Deus. Jesus então olha para ele e diz: quem és? Qual é o teu nome? E o homem responde: o meu nome é Legião, porque nós somos inúmeros que estamos nele e nessa região. E eles então suplicam: Senhor, se nos manda para o Geena, permite então que nós possamos adentrar os corpos de alguns porcos que estão próximos daqui. E Jesus então, impondo-lhe as mãos, ora a Deus, e no mesmo instante, aquele homem dá um grito, aquelas energias vão em direção aos porcos e, como nós conhecemos, precipita-se no abismo, perecendo todos no mar. Era a legião, eram as entidades que não os do bem, que envolvia aquele homem. No capítulo 17 de Mateus, depois da transfiguração do Monte Tabor, Jesus desce
E ao chegar lá embaixo com Simão, Pedro e Tiago, um homem também vem e arroja-se aos pés de Jesus. Num desespero que caracteriza a sua intimidade, e diz: Senhor, cura meu filho que é lunático. Eu só tenho ele em minha vida, Senhor. Eu amo. Sou viúvo. Só temos eu e ele. E algumas vezes os espíritos malignos o envolvem. Jogo na água e outras vezes o jogo no fogo. Eu não quero perdê-lo. Então eu trouxe aos teus discípulos e supliquei, mas eles nada puderam fazer. E Jesus então diz: ó geração incrédula e perversa, até quando haverei de sofrer? Até quando estarei contigo? Trazei-mo cá a criança. E trazendo aquele jovem diante de Jesus, que lhe impõe as mãos, também aquele jovem dá um grito, se estertora, cai por terra. E logo depois, Jesus, aproximando-se dele, pega em suas mãos. E ele então, depois de muito tempo, abre os seus olhos e abraça enternecidamente ao seu pai. E o pai pergunta-lhe: como está? Ó papai, eu me sinto tranquilo. Aquelas energias, aquela força, aquela determinação do mal envolvia-me. E agora eu me sinto uma paz que invadiu meu ser e trouxe-me a tranquilidade. Então os dois vão e dão graças pelo milagre recebido. Um pouquinho depois, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, por que nós não pudemos curá-lo? Ao que Jesus redarguiu: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele haverá de passar. Mas esta casta, esse grupo de espíritos, demonstrando para todos nós que existem diversos grupos, mas aquela ao qual Jesus atuou disse: para esta se faz necessário muito jejum e muita oração. Através dessas duas histórias, vem demonstrar para todos nós a influência do mundo espiritual. Foi por isso que no dia 18 de abril do ano de 1857, veio a lume o Livro dos Espíritos, codificado pelo insigne codificador Hipólite Léon Denisard Rivail, cujo nome agora nós passaremos a conhecer como Allan Kardec. Allan Kardec não inventou os espíritos, pelo contrário, foi os espíritos que se desvelaram para todos nós através da mediunidade, a qual afirmavam que a vida continua e que nós seremos do outro lado aquilo que nós semearmos aqui. Se nós cultivarmos o amor, a caridade, a solidariedade, com certeza, do outro lado da vida, nós teremos uma vida muito mais tranquila. Aqueles, no entanto, que estão engendrando o crime, o ódio, a maldade, os erros, encontrarão totalmente uma vida diferenciada no mundo espiritual. E desta forma, o senhor Allan Kardec vai questionar os espíritos, desde o mais simples ao mais complexos. Ele nos traz toda uma teoria do mundo espiritual, demonstrando as diversas categorias de espíritos, demonstrando para todos nós que é uma infinidade, que tem espíritos para todos os gostos. No livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, ele afirma para todos nós que existem quase 3 vezes mais de espíritos desencarnados. Na Terra, nós somos quase um pouquinho mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. Desencarnados no mundo errante, temos quase 3 vezes mais. Dessa forma,
Nós temos espíritos para todos os gostos. Aqueles que gostam de inúmeras coisas, como ver futebol, novela, filmes, bebidas, jogos, etc, etc. Pensou em determinada coisa, nós temos uma entidade do nosso lado, nos inspirando, nos incentivando, nos perturbando. E dessa forma, nós vamos vendo que o mundo espiritual que está ao nosso redor, ele é muito acentuado, é muito presente, que basta nós, como na noite de hoje, elevarmos o nosso pensamento através da oração, que muito bem fez o nosso Marcos. O nosso pensamento atinge o mundo espiritual e em nossa ajuda vem essas energias que renovam a nossa aura, o nosso campo psíquico. Mas se estivermos em outro grupo, ao qual alguma pessoa nos incentiva à maldade, aos erros, com toda certeza, haverá entidades que não nos do bem, que haverá de se acoplar aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, às nossas palavras e também às nossas ações. Dessa forma, Kardec, fazendo um estudo a respeito do homem, que é portador de 3 segmentos, da matéria, espírito e perispírito. A junção desses 3 segmentos vai formar a nossa aura, as nossas energias que envolve cada um de nós. E a aura, essa energia, é o cartão de identificação nossa no plano espiritual. Não importa onde nós estejamos, podemos estar na cozinha, no quarto, na sala, no quintal, dirigindo na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Nós somos identificados no plano espiritual por aquilo que nós pensamos. Portanto, se nós temos o hábito de cultivar bons pensamentos, de vir religiosamente à casa espírita, Irmã Maria, todas as quartas-feiras, se apropriarmos dessas mensagens, que é trazida aqui em vários momentos da semana, então, muitas das vezes, uma entidade que tenta nos envolver, vai ver que nós estamos protegidos pelos amigos espirituais da casa espírita, ao qual nós todos estamos filiados, registrados como afirma Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Dessa forma, a nossa vinda à casa espírita facilita com que a nossa mudança de energia se processe constantemente, porque nós não temos ainda aquela estrutura de nos mantermos equilibrados 24 horas por dia. Estamos tentando, estamos lutando para isso. Algumas vezes, depois de uma palestra, depois do passe, depois da água frutificada, depois de ouvirmos essas canções, quando nós sairmos daqui, André Luiz pergunta ao mentor: quanto tempo essas pessoas que aqui estão conseguirão manter o seu campo vibratório iluminado, como as lâmpadas que aqui estão? Quanto tempo? E o mentor diz: basta que mantenha o padrão vibratório, e com toda certeza, no próximo retorno à casa espírita, talvez não voltarão com os 220. Mais uns 40 velas, com toda certeza. Né? Se nós lermos, se nós nos apropriarmos de bons pensamentos, se alguma coisa chegar e falar, não, eu não quero ter esse pensamento, nós conseguiríamos manter esses padrões vibratórios. No entanto, existem pessoas que com certeza não são aqueles que aqui frequentam, mas existem pessoas que, na primeira esquina, em determinada coisa que acontece, o padrão vibratório cai. Tem uns que têm o pavio curto, basta um olhar meio atravessado para dizer o que foi. Pronto, lá cai o padrão vibratório. E outros, no entanto, podem falar o que quiser, que ele diz assim, não entendi, eu estou na minha, e você fique na sua, e está tudo bem. Então, dessa forma, nós conseguimos
manter o nosso padrão vibratório junto com o mundo espiritual. E essa análise que Kardec traz para todos nós é muito importante, porque tudo está envolvido em vibrações, em energias, em aura. Como algumas fotos que nós montamos, e nós gostaríamos de trazer para vocês, para nós visualizarmos. É do livro A Vida Fora da Matéria. Tudo é energia, tudo vibra em maior ou menor intensidade. No livro Os Domínios da Mediunidade, de André Luiz, existe um capítulo onde eles adentram em determinado museu, e ao tocar aquele quadro, André Luiz consegue visualizar aquele que confeccionou. Não somente aquele que o fez, como também aonde ele está, aonde ele se encontra. Então aqui nós temos o busto de Barão de Rio Branco, envolvido numa energia, numa vibração. É uma foto, né, de um busto, mas é sólido, é rocha. Então tudo tem energia. André Luiz afirma para todos nós que quando ele adentra uma casa espírita como essa, num trabalho de desobsessão, de palestra, ele fala que as paredes desaparecem como por encanto, dando passagem a inúmeras entidades que se postam junto de nós para também se apropriarem de tudo aquilo de bom que a casa transmite a todos nós. Então nós temos objetos em nossas casas que nós amamos, um vaso, um quadro, uma panela, um copo, que Deus o livre, que se alguém quebra aquela bandeja, a nossa mãe fica desesperada, porque ela amava, era afetivo, e tudo aquilo que nós colocamos à mão, e temos uma certa afetividade, nós temos uma energia naquele prato, naquele talher, naquele copo, naquele armário. As plantas também são dotadas de energias, de aura. No ano de 1918, na Rússia, o técnico em eletricidade, Semyon Davidovich Kirlian, ele fez inúmeras experiências exatamente com flores, com folhas, e provou-se que elas estão envolvidas em energia. Os cientistas da época duvidaram da sua pesquisa, porque ele demonstrou que as mãos, o corpo, os animais e os vegetais eram dotados de energia. Talvez o Dr. Kirlian estava mistificando, e dessa forma os cientistas foram à casa dele de uma forma surpresa. E eles então, ao chegarem na casa de Semyon, eles tiraram da árvore uma folha e pediu que ele fizesse o teste ali diante deles. E ao colocar aquela folha tirada recentemente da árvore, provou-se que tinha uma energia. Mas eles traziam uma outra folha que havia sido arrancada há mais ou menos uns 10 dias antes. Feito a mesma experiência, não tinha energia, não tinha uma aura, porque estava morta. A partir dali, outros pesquisadores pelo mundo popularizaram essas pesquisas. Até que Ricardo de Bernardi, do ICEF, do Instituto Cultura Espírita de Florianópolis, ele realiza o mesmo contingente de experiências. É um médico homeopata, que qualquer um de nós podemos entrar lá no Google e visualizarmos o grande trabalho do Dr. Ricardo de Bernardi, médico homeopata, que ele faz inúmeras experiências com pessoas, com os vegetais, com os animais. Por incrível que pareça, quando as pessoas chegam no seu consultório e faz-lhe algumas reclamações do seu corpo que não está bem, ele fotografa. Faz várias fotografias e depois pede que alguém aplique o passe. Aí a aura da pessoa já mudou. Da segunda aplicação e na terceira, as pessoas saem totalmente restabelecidas.
Ele faz palestras nos Estados Unidos e em vários países do continente europeu. Nós temos também a árvore. Muitas pessoas têm o dom das plantações, de cultivar vegetais, as flores, e tem outras que muitas vezes tentam e não conseguem. Eu sou daqueles que tentam e não conseguem, né? Nós temos pessoas na família que pegam alguma coisa que está morrendo, um vegetal, e conseguem reviver, colocando nelas uma grande energia. Aqui nós temos o desmatamento, aonde a árvore caída vai se esvaindo as energias, permanecendo no tronco. André Luiz narra também que, na frente de uma casa espírita, ele estava visualizando a mãe e uma criança. E de repente a criança tira uma flor para entregar para a mãe. E a mãe vem e vai ademoestar a criança e fala: não faça isso, meu filho. No mesmo momento em que tirou, logo depois, aquelas energias começam a desaparecer daquelas flores. Nós temos o animal, né, o moar, e temos o cão. Dois animais que nós amamos de paixão, como nós temos aqui uma grande pessoa que ama também os animais. Então essas energias que o envolvem, já o caracteriza pela sua inteligência, pela sua afetividade, pela simpatia por todos nós. Então, maltratar os animais, nunca. E eles também, quando tem algum tipo de dificuldade, alguma doença, quando nós colocamos as mãos e fazemos uma oração, nós transmitimos uma energia. Nós temos ali o moar e o cão, que muitas vezes, se ele tiver uma doença em determinada parte do seu corpo, aquela aura fica interrompida, como se fosse uma obscuridade, pela doença dele, em qualquer lugar. Então, quem tem os animais, muitas vezes, que nós oremos. Nós tivemos um cãozinho, que ficou conosco durante 16 anos, e quando partiu, todos nós desabamos, porque aquele que trata com amor, que chama de filhinho, de queridinho, de amiguinho, sabe muito bem que perder um animalzinho desse é muito triste. Nós aprendemos que Deus, o Senhor das nossas vidas, nos criou a sua imagem e semelhança, mas não a semelhança material, carnal, é a semelhança espiritual, dessa energia conquistada. Médios que conseguem visualizar as entidades espirituais sublimes, mostram que eles têm essas características, porque nos livros de André Luiz mostram que muitas vezes nas materializações, eles chegam de forma luminosa, e se materializam, dando a característica humana que qualquer um de nós conhecemos. Quem já leu a vida de Emmanuel, lá Chico Xavier fala que, quando ele um dia orava lá no açude em Pedro Leopoldo, era o hábito dele todas as tardes, ele estava lá orando, joelhado, junto ao rio. De repente vem uma cruz luminosa na sua direção, e à medida em que a cruz vem se aproximando, vai se transformando num homem, num ancião, que é Públio Lentulus, esse espírito luminoso que deixou para todos nós uma grande lição. Então, as entidades espirituais, segundo a sua elevação, se apresentam de várias formas, sempre de forma luminosa. As entidades que não os do bem têm essas formas obscuras, cinzentas. Nós estamos na doutrina espírita desde pequeno, e algumas vezes nós temos o hábito de todo dia orarmos, fazer as nossas orações à meia-noite, porque damos aula até às 11 horas, chegar em casa, tal, meia-noite, estamos lá orando, religiosamente. Então a gente senta na beira da cama, apagamos a luz, e posso afirmar a vocês, que inúmeras vezes nós tivemos a oportunidade de ver esse tipo de entidade passando encapuzada em nossa frente, mas também com a ajuda dos amigos espirituais, nós pedimos: Senhor, que abençoe e que proteja. Então hoje, todas as vezes,
antes de eu terminar a minha oração, eu peço a Deus que ajude as entidades que não nos do bem, que se encontram nas trevas do sofrimento, que carregam a mágoa, a tristeza, a dor, a saudade dos seus entes queridos, que eles sejam levados a mundos espirituais e ali sendo ajudados, protegidos e amparados. É o que todos nós deveríamos fazer. Não dizer assim, que eles sejam expulsos, que eles sejam levados. Levados sim, mas para regiões que possam ser ajudados. Nós temos também uma figura, aonde no livro E a Vida Continua mostra que lá três caçadores, né? Inclusive um é Ernesto Fantini, que eles vão caçar em determinado lugar, e ele achou que havia matado o colega, mas foi o outro que atirou. Então, há um estudo que muitas vezes, se aquele que está lá atrás tem uma certa mediunidade, um certo dom de vidência, um espírito maléfico, porque é caçar o animal, é matar o animal, é buscar a pele, algum pode se materializar no espírito que não do bem, para que outro veja e o mate de uma forma muito terrível. Nós temos essa ação do mundo espiritual. Os espíritos que não os do bem se apresentam sempre dessa forma, nessa cara antônia, para engendrar medo, para engendrar terror, para nos atemorizar. Graças a Deus, muitas vezes nós não temos a oportunidade de ver esses tipos de entidades quando se manifestam nos trabalhos de desobsessão. Muitas vezes nós dizíamos assim, nós gostaríamos de ver. Eu já digo que não. É melhor não ver. Porque nós desencarnando diante daquelas entidades, porque André Luiz muitas vezes relata em determinados casos que é terrível ver o que eles fazem no mundo espiritual. E nós, como não temos estrutura, é bom que nós não vejamos de forma nenhuma. As entidades atemorizando aquele que descumpriu a mensagem do mundo espiritual, que tem uma vida desregrada, entidades que não os do bem, né, transformando-se em imagens animalescas, tentam de todas as formas atemorizá-lo e levá-lo à loucura. Aqui nós temos também a figura de uma mãe, que infelizmente nós sabemos que existe pessoas descompromissadas com a maternidade, com esse dom divino. E dessa forma, muitas vezes, ela vai vender o corpo para cuidar da criança. Se envolver no alcoolismo, na bebida, nas drogas, e aí estará envolvida por entidades que não os do bem, que não dá para mostrar de forma mais nítida, porque a foto era pequena e foi ampliada. Mas ali já tem entidades a envolvendo, a incentivando, e que depois, inclusive, a criança vai desencarnar por maus tratos da própria mãe. Nós temos agora, num determinado lugar, aonde as pessoas têm esse tipo de comportamento. André Luiz narra também no livro, Nos Domínios da Mediunidade, que ao adentrar-se em determinado lugar, aonde tem as vibrações do alcoolismo, do cigarro, da bebida, das danças sensuais, do desequilíbrio, há um grande contingente de entidades que não os do bem. E ali, eles nos acompanham 24 horas por dia, porque nós acordamos com eles e dormimos com eles. E dessa forma, nós temos eles junto ao almoço, ao jantar, na televisão, em qualquer lugar. Nós temos aqui também um homem, porque existe uma história aonde é uma pessoa que não do bem, e o animal, em determinado momento, ele tem a capacidade de ver a manifestação de um espírito que não do bem, que se transformou numa serpente, porque ele é um inimigo do cavaleiro. Então ele fez isso para ver se o homem cai, quebra a costela, né, a cabeça, e aí eles o arrastam para o mundo das trevas, para o mundo espiritual. Por isso que é importante todos nós estarmos sempre envolvidos na oração. Orai e vigiar sempre. É a mensagem de Jesus. Ramatiz,
o grande espírito, pela psicografia de Hercílio Mais, nos traz grandes informações sobre os miasmas, que muitas vezes acontecem em nossos lares. Nós observamos inúmeras vezes que através das contendas, das brigas, das discussões, nós, ao fazermos o alimento, imagine, nós aprendemos que quando levamos o pensamento e damos um copo de água a alguém, esse copo de água vai impregnado da nossa energia, dos nossos bons pensamentos. E quando nós damos com raiva, com ódio, com rancor, fazemos a mesma coisa. E a mesma coisa acontece quando nós estamos com o alimento. Então, é muito bom, muito importante, que nós que temos em nossa vida uma esposa, né, que cozinha para nós a vida inteira, sermos agradecidos. Imagine que não somente ela preparou um bom alimento material, como também depositou um pouco de amor, do seu carinho, da sua dedicação, para ser a mantenedora da nossa vida. A nossa esposa, a nossa mãe, e nós muitas vezes não paramos para pensar o quanto é importante. Albert Einstein, ele era cercado de inúmeras pessoas, e ele dizia assim: para mim, a mais importante é a cozinheira, porque eu não tenho tempo de preparar o meu almoço, aquilo que eu venho me alimentar. E quando ela coloca à minha frente, eu me alimento despreocupadamente. É a mesma coisa que nós fazemos. Corremos o dia inteiro, chegamos em casa, almoçamos, e muitas vezes não agradecemos. Nós temos uma outra foto também de alimentos, que é impregnado de miasmas, pelo descompromisso que muitos têm da parte espiritual, e nós impregnamos também os alimentos, e muitas vezes nós vamos alimentar com aqueles miasmas deixados por entidades que não nos do bem. Nós temos um médium que está envolvido com coisas do mal, né? Infelizmente hoje em dia a doutrina espírita é penalizada por outros trabalhos que nossos irmãos de outras, né, do afro-brasileiro cultuam, mas aí nós temos alguém, né, que pratica só coisas escusas, e é o médium vidente. E ele seleciona as entidades para o seu trabalho, porque alguém ali foi falar com ele para a separação, para a questão de ciúmes, para a questão de vingança, para a questão de ódio, e ele está lá. Entidades estão em volta dele, fazendo, né, carantonhas, e dizendo assim: eu vou lá fazer, peça para mim que eu vou. Então existe, né, entidades também que não nos do bem, nos prejudicando. Aqui é um outro lugar onde pessoas de forma sensual, a bebida, as drogas, né, coisas erradas, são envolvidas por pontos obscuros. São os miasmas do mundo espiritual, que estão constantemente ao nosso lado. Basta pensarmos no bem, atraímos o bem. Basta pensarmos no mal, atraímos o mal. André Luiz pede que nós nunca, jamais critiquemos alguém que está envolvido na bebida, porque por si só ele está sendo penalizado pelo mundo espiritual. Nós que nunca bebemos e nunca fumamos, não sabemos o quanto é difícil aquele que está envolvido nisso, a luta que ele tem que empreender para se desvencilhar dos seus vícios. E dessa forma, tem uns que não conseguem. E nós vemos muitas vezes pessoas pela calçada, debaixo de pontes e viadutos, a questão material, mas o mundo espiritual também o está envolvendo e o está prejudicando. Numa contenda, numa discussão. André Luiz narra também que muitas vezes tem pessoas que falam assim: eu não levo o desaforo para casa. Não leva. Leva coisa pior. Porque numa discussão, há uma briga de quem vai ser o pior. E nessa discussão, temos pontos obscuros e entidades nos incentivando e até nos inspirando a falar determinadas coisas agressivas contra aquelas outras pessoas. E nós já vimos inúmeras reportagens
de pessoas que tiveram atitudes impensadas e que depois se arrependeram amargamente. Choraram e disseram: eu não sou assim. Por que eu fiz isso? Nós temos assim as entidades nos envolvendo constantemente. Aqui é uma outra situação onde um homem, envolvido por entidades que não os do bem, de forma sensual, joga um galanteio numa jovem, onde está protegida pelo plano espiritual. Ela tem pontos luminosos aonde os olhares dele, as palavras deles não atingem, porque ela está em outro grau evolutivo. Mesmo encarnados, Kardec diz, nós estamos em níveis diferentes, porque aqueles que estão envolvidos com o bem, na leitura, na prática do passe, da água, da caridade, está um nível mais elevado. Infelizmente ainda, existem pessoas envolvidas nessa prática que não os do bem. Esse homem está tentando fazer alguma coisa errada e é envolvido por entidades, por pontos obscuros, por entidades que vão envolvê-lo e vão ajudá-lo, inspirando coisas ruins. Aqui também é outro homem envolvido na sensualidade, que é narrado também nas obras de André Luiz, num trabalho de desobsessão, aonde o mentor diz ao diretor da sessão: e fulano? Ele não veio. Aí aquele diretor vai lá na casa saber, e aquele homem está com um pensamento no mundo espiritual da sensualidade. Aí ele volta, fala para o mentor da casa, e ele responde: depois nós iremos resolver e vamos ajudá-lo. Porque todos nós ainda não somos espíritos divinizados. Nós temos os nossos altos e baixos. Em nossos altos, nós estamos aqui. E lá fora, muitas vezes, nós nos desequilibramos. E tenham certeza que os mentores amigos da casa irão e vão nos ajudar. Aquele continua envolvido por entidades que não os do bem, que esses espíritos, eles engendram determinadas posições, aonde o homem estava lá descansando, e eles gritavam, e o homem no desespero sai armado, atirando. Se tiver alguém próximo dele, ele pode matar equivocadamente. Agora aqui, já é alguém que foi para um sanatório, e ele vai ser ajudado pelo plano espiritual. Ele vai pedir socorro, mas inúmeros espíritos estão em volta dele. Os trabalhos obsessivos nas casas espíritas, da época de Kardec até hoje, são inúmeros, porque as entidades espirituais nos acompanham, nos espreitam e nos prejudicam na primeira oportunidade. Aqui ele já está sendo ajudado, que nós vamos ver nas outras fotos, mas as entidades ainda tentam persuadi-lo. Além dele ser uma pessoa em estado de sofrimento muito grande, ele tem o poder da vidência. E foi através dos médiuns videntes que nos trouxe toda essa informação do mundo espiritual, ao qual os espíritos conseguem se materializar, se transformar em animais, em seres deformados ou em carantonhas. Aqui é alguém que já procura uma casa espírita. Os médiuns, pessoal, os médiuns passistas, eles estão sempre envolvidos pela luminosidade. É uma grande responsabilidade. Ao aproximar-se dele, é lógico que ainda existe a luta das trevas com a luz, mas a casa espírita, os médiuns não se dão por vencidos. Então ali é uma atitude que a gente não vê na casa espírita, porque é uma foto do racionalismo cristão, onde eles tentam acalmar aquele homem, a fúria, para que possa ser aplicado o passe. Aqui ele já está em processo de desequilíbrio, ele enxerga o mundo espiritual, ele vê as entidades, mas não deixa se abalar. Ele está lutando contra os pensamentos, contra a investida do mundo espiritual. Aqui ele já está um pouco mais equilibrado, ele consegue sentar, elevar o pensamento, receber as energias dos médiuns que vão passando para ele a luminosidade do mundo espiritual e vai equilibrando a sua aura. Aqui ele já consegue caminhar. Percebamos que os médiuns estão sempre envolvidos
né, nessa luminosidade e com toda certeza amparadas por entidades luminosas, como temos, graças a Deus, né, aqui o Fraternidade Irmã Maria. A importância da nossa leitura. Lá é um livro do racionalismo cristão, que é da onde extraímos essas fotos. Mas nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec traz para todos nós. E Chico Xavier diz assim: se nós todas as noites, antes de deitarmos, lermos com bom pensamento, aquele livro se torna um foco luminoso, vai envolvendo a nossa aura e vai iluminando o nosso ser. Já está acabando. Nós temos alguém numa outra posição, né, na ópera, cantando música lírica, envolvidos com pontos luminosos, espíritos amigos. Aqui é o médium, que vai curar um paciente, e todo aquele que pratica a caridade a alguém, seja quem for, recebe do plano espiritual ajuda luminosa. Não importa quem. Ah, mas é só médium? Não, não é só médium não, qualquer um. Se nós nos apropriarmos de frequentar algum lugar, um asilo, uma creche, como essa casa proporciona, né, levarmos alguma coisa, nós estaremos envolvidos pelos pontos luminosos do mundo espiritual. Aqui é uma mãe que ama o seu filhinho, que estreita de encontro o peito, que transmite boas energias, então também tem a sua proteção. Porque todo aquele que ama verdadeiramente está envolvido em luz, como aquele que odeia verdadeiramente está envolvido em trevas. Não é isso? As trevas é a ausência da luz. Nós temos também um lavrador, lá no campo, né, de forma atenciosa, trabalhando, cultivando, para que nós tenhamos lá o arroz e o feijão na mesa. Não frequenta nenhuma casa espírita, nenhuma igreja, mas é uma pessoa de bom coração, que trabalha com o bem, com o amor, com a caridade. Porque Deus não pode, né, distinguir um do outro. Ah, só vai ser salvo aquele que vai na igreja ou na casa espírita. De forma nenhuma. Lá como médico, como esse homem, como a mãe estreitando a criança, todos receberam a proteção do mundo espiritual. E aqui é importante, hein? Na época de férias, nós vamos entrar num ônibus, num automóvel. É muito importante, quando nós viajamos de um lugar para o outro, fazermos a nossa oração. Procurarmos nunca brigarmos dentro do automóvel, porque muitas vezes podemos desencarnar. Quando nós saímos daqui e vamos lá para a praia, para outro lugar, para o interior, e vamos com a família, procuremos fazer uma oração, não é vergonha não. Eu faço com a minha esposa, um Pai Nosso, nos proteja na viagem, eu vou ter toda a atenção. Mas e o outro? Que Deus ajude ele também, que nós não venhamos desencarnar e ser estampa de primeira página do jornal, para depois alguém vir aqui à Tânia e falar: o irmão de José Carlos desencarnou. Pelo amor de Deus, né? Olha, no automóvel, entidades amigos espirituais nos ajudam. Aqui é quando nós vamos descansar, né? O corpo está lá, o espírito afasta-se do corpo. Se pensamos no bem, vamos para o lugar bom. Se pensamos no mal, lugar ruim. Compreende essa foto? Marido e mulher brigaram, ódio, rancor, estão com os espíritos com pontos obscuros. Ao sair do corpo, ao se afastarem, cada um busca um lugar das trevas. Por isso que é muito importante nós fazermos uma oração e reconciliarmos com a esposa, pelo amor de Deus, né? Aquela que a gente ama, que nos trata com todo amor e carinho. Fala assim, ó, pelo amor de Deus, desculpe, aquilo que eu falei foi impensado, eu te amo. Fala que ama, porque nós falamos quando namorava 30 anos atrás, eu falo 30 porque eu sou cara há 30 anos, e agora não fala mais por quê. Eu falo para minha esposa que eu a amo, ela desconfia, mas eu digo, eu amo, né? E vamos dormir na paz. Fala assim, ó, se nós nos reconciliar, ó, os pontos obscuros. E sobre a casa, qualquer casa cristã que cultiva a mensagem de Jesus, nós temos sobre ela essa proteção. Não somente a casa, como também todos aqueles que cultivam o evangelho no lar, têm essa proteção, como diz André Luiz. Numa noite de muita chuva, está André Luiz e o mentor caminhando, a chuva bate. Está tão difícil chover em São Paulo agora, né?
E as entidades estão por aí, desencarnadas e sentindo ainda as gotículas da chuva. E André Luiz fala assim, eles correm, eles querem entrar numa casa, e entram aqui, entram ali, casas desprevenidas, que cultivam a maldade, os erros, a discórdia. E de repente 2 vão em direção a uma casa, e voltam. André Luiz fala assim, por quê? Ah, André, porque aquela casa cultiva o evangelho no lar. Então tem uma proteção espiritual, uma luz que não deixa com que eles adentrem, porque ali todos são verdadeiros cristãos. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça, e que antes de dormirmos, possamos orar a Deus e pedir a ajuda que tanto precisamos. E nessas orações um pedido, por favor, se lembre do professor José Carlos. Muito obrigado.